Essa questão caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro no ano de 2024. Homem de 62 anos, hipertenso e diabético, procura emergência por quadro de perda de força em membro superior direito e dificuldade de fala, iniciado há cerca de 12 horas e com melhora espontânea em 3 horas. Paciente apresenta uma PA de 150 por 90 milímetros de mercúrio. Seu exame neurológico de admissão é normal. E a ressonância de crânio evidencia pequena área de restrição à difusão em região parietal esquerda. O diagnóstico mais adequado para o quadro descrito e a terapia antitrombótica indicada nesse momento, respectivamente, são: observe todos vocês que eu estou diante de um paciente com o quadro clínico bastante sugestivo de AVC, e o que chama atenção é que já nos traz uma neuroimagem, já nos traz uma ressonância de crânio, evidenciando essa alteração, que é uma pequena área de restrição à difusão em região parietal esquerda. Então, é um paciente que já está feito o diagnóstico por imagem. Ele teve um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, restrição à difusão. Então, é um AVC do tipo isquêmico. E aí, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a terapia antitrombótica indicada nesse momento. Então, olha que interessante. O exame neurológico do paciente de admissão é normal. É normal. Então, ele procurou a emergência com um quadro típico de AVC, com a melhora espontânea em 3 horas. Então, é uma pegadinha. O examinador quer que você pense que o paciente teve um ataque isquêmico transitório. Por quê? Porque ele teve a melhora espontânea. O exame de admissão neurológico dele é normal. Mas a questão traz claramente uma neuroimagem, uma ressonância, mostrando a área de restrição à difusão, caracterizando o diagnóstico de AVC isquêmico. Um AVC isquêmico leve, pequeno, menor, que é aquele que é o score mais utilizado que tem, que é o Diniz, ele é menor do que 5, o score desse paciente, caracterizando o AVC leve. Então, o que é que eu faço com esse paciente? Eu, olhando para as alternativas, eu indubitavelmente já jogo fora 2 delas, as 2 que têm ataque isquêmico transitório, restando, portanto, apenas as letras B de bola e D de dado. O que é que eu faço com esse paciente? Eu dou apenas aspirina ou eu dou aspirina com clopidogrel? Ora, indubitavelmente, a dupla aspirina e clopidogrel é o que eu tenho que fazer quando eu estou diante de um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico menor, como é o que eu estou diante desse paciente aí, com esse diagnóstico, a dupla antiagregação plaquetária. Então, o paciente tem um acidente vascular encefálico já gabaritado pela ressonância, e eu sei disso, apesar do exame neurológico normal na admissão, ressonância evidenciou o AVC isquêmico, eu vou usar a dupla aspirina e clopidogrel. Portanto, esse é o aprendizado dessa questão. AVC menor, NIS menor do que 3, menor do que 5, dupla antiagregação plaquetária, aspirina e clopidogrel. E aí eu ainda vou além. Por quanto tempo? Por 21 dias, por 3 semanas. Então, paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral do tipo isquêmico menor, com NIS menor do que 3, menor do que 5, dupla antiagregação plaquetária, aspirina, clopidogrel, por 21 dias, por 3 semanas. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada. Essa questão caiu na Associação Médica do Rio Grande do Sul no ano de 2024. A dupla antiagregação plaquetária deve ser mantida. 1. Indefinidamente
para pacientes com doença arterial periférica aterosclerótica. 2. Por pelo menos 12 meses após episódio de infarto agudo do miocárdio com angioplastia percutânea primária. 3. Indefinidamente em pacientes diabéticos que tiveram um episódio cerebrovascular isquêmico. Então, observe todos vocês que ele dá 3 alternativas e quer saber se está certo ou errado cada uma das 3 alternativas em relação ao uso de dupla antiagregação plaquetária. Então, vamos falar de uma por uma. A primeira alternativa, que diz que a dupla antiagregação plaquetária deve ser mantida indefinidamente para pacientes com doença arterial periférica aterosclerótica. Essa alternativa está errada, de acordo com as diretrizes mais atuais para pacientes com doença aterosclerótica. E, portanto, paciente de alto risco cardiovascular é o uso do ácido acetil salicílico, é o uso do AS, isoladamente, que é a forma de prevenção secundária para eventos cardiovasculares, e não dupla antiagregação plaquetária. Então, a alternativa 1, ela está errada. Por quê? Porque, de acordo com as diretrizes, é suficiente nessa situação, para esse tipo de paciente, para prevenção secundária de eventos cardiovasculares, a utilização de AS isoladamente. Vamos para a segunda alternativa. A dupla antiagregação plaquetária deve ser mantida por pelo menos 12 meses após episódio de infarto agudo do miocárdio com angioplastia percutânea primária. Essa alternativa é bastante interessante. Ela está correta. Exatamente é isso que tem que ser feito de acordo com nossas últimas diretrizes. Agora, observe que todo paciente com síndrome coronariana aguda, a dupla antiagregação plaquetária deve ser mantida por um período de 12 meses, por um período de 1 ano, independentemente do tratamento que esse paciente for realizar. Não depende do tipo de tratamento para utilizar por 1 ano a dupla antiagregação plaquetária em paciente que sofre síndrome coronariana aguda, quer seja infarto agudo do miocárdio, quer seja angina instável. Foi paciente com síndrome coronariana aguda, independente do tratamento a ser utilizado, dupla antiagregação plaquetária por 1 ano. Portanto, a alternativa 2 está correta. Vamos para a alternativa 3. A dupla antiagregação plaquetária deve ser mantida indefinidamente em pacientes diabéticos que tiveram um episódio cerebrovascular isquêmico. Observe que essa alternativa de 3 está errada, porque a dupla antiagregação plaquetária em pacientes diabéticos que tiveram ou um acidente isquêmico transitório, um AIT, ou um AVC chamado minor, aquele que tem um NIS menor do que 5, eu devo utilizar apenas por um período de 3 semanas, o período de 21 dias, a dupla antiagregação plaquetária, e não indefinidamente. Pacientes com ataque isquêmico transitório diabéticos e pacientes com acidente vascular cerebral minor, NIS menor que 3, 21 dias é o que eu tenho que utilizar a dupla antiagregação plaquetária. Portanto, eu vou lá nas alternativas e quando eu vejo as alternativas, eu vou atrás daquela que diz que apenas a segunda é correta. Então, não tenho que errar, eu vou marcar a letra B de bola como alternativa correta dessa questão. O aprendizado dessa questão é exatamente isso. Na síndrome coronariana aguda, dupla antiagregação plaquetária por 1 ano. Tanto faz ser angina instável ou infarto agudo do miocárdio, e tanto faz o tratamento que eu vou utilizar nesse paciente. Paciente com síndrome coronariana aguda, dupla antiagregação plaquetária por 1 ano. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada.